Olá, meus irmãos. Eu sou Assis Militão e tenho um canal no YouTube chamado Assis Militão Microvídeos. Acessa, lá tem muitos vídeos, viu? E você com certeza irá se agradar de um deles. Meus irmãos, hoje eu vou, sim, divulga também, viu? Se inscreve, dá um joinha lá, ajuda o pregador, não quer isso? Meus irmãos, na Bíblia tem falando sobre um pecado que eu, durante todo o tempo que frequento as igrejas cristãs, algumas igrejas cristãs que eu já frequentei, eu não lembro se eu ouvi algum pregador pregando contra esse pecado. É o pecado que chama-se de incesto. Para quem não conhece, não sabe o que é o pecado de incesto, é aquele que é cometido em relação sexual entre parentes bem próximos. Um exemplo: o pai ou a mãe que pratica relação sexual com filho homem ou com filho mulher, filha mulher, né? É o pecado sexual que acontece entre dois irmãos de sexo, do mesmo sexo ou de sexo oposto. Isso se chama pecado de incesto. Você pode até dizer, Assis, não acontece isso. Isso é uma coisa absurda. Pois essa coisa absurda tem até na Bíblia. Olha, existiu há muito tempos atrás, antes mesmo de Jesus Cristo vir à Terra, um homem de Deus chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Jacó teve várias mulheres, porque naquele tempo Deus permitia um homem ser casado e ter outras mulheres que chamavam-se de concubinas. Elas se deitavam com ele, tinham relação sexual e moravam na mesma casa. E o seu filho primogênito, o primogênito dos 12 filhos de Jacó, se engraçou da mulher de Jacó, como se fosse hoje sua madrasta. Mas naquele tempo, já que respeitava muito, era como se fosse a segunda mãe. Mas aquele caba sem vergonha, safado, eu não tenho nada a ver com ele não, mas eu gosto de esculhambar com gente sem vergonha. Deu em cima daquela mulher e ela, mais sem vergonha do que ele, aceitou. E transaram os dois. Ele cometeu o pecado de incesto e cometeu o pecado de adultério, porque transou com a mulher do seu pai. Assim, não pode ter acontecido. Vou dar outro exemplo. O rei Davi, que também era pai de vários filhos e que amava os seus filhos, um dos seus filhos, chamado Absalão, muito invejoso, quis tomar o reinado do pai, quis tomar posse do palácio. E o pai, quando soube, o pai, que era o rei Davi, fugiu às pressas para não entrar em confronto com seu filho e ter que matá-lo. Porque Davi era caba macho, valente. Quer saber como Davi era valente? Olha não. Lê lá na Bíblia as guerras que aquele homem enfrentou e vencia todas. Ele fugiu, correu. Nem toda pessoa, nem todo homem que corre, que foge, é porque seja covarde ou medroso. Ele correu para não matar o seu filho. E o filho dele, com uma turba de malfeitores, invadiu o palácio. E um dos conselheiros dele, que conselheiro que não presta, tem em todo canto. Até no meio evangélico, no meio cristão, tem pessoas que aconselham outro cristão para praticar o mal contra o esposo ou contra outra pessoa qualquer. E eu tenho exemplo disso forte. Mas eu estou pregando aqui contra o pecado de incesto e eu vou até o fim. Depois eu faço outros vídeos. E aconselhou a Absalão pegar as concubinas do pai, que eram as mulheres do pai, e transar com elas em praça pública. As pessoas vendo que era para humilhar o pai.
E ele pegou as concubinas e tome vara nelas. Amanhã vai ter pessoas dizendo que eu estava com pornografia nas redes sociais, porque eu disse tome vara. Você queria que eu dissesse tome pit? Era? Vá cuidar da sua vida e me deixe em paz, que eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. E quando Deus manda eu falar, eu falo. E Absalão comeu as mulheres do pai. Olha, comer, descer a madeira, a vara, o cerol, transar. O final de todas essas palavras é orgasmo. Eu estou falando para pessoas do outro lado do mundo e também por nordestinos que sabem o que é comer, transar, descer a madeira. Fica na tua e me deixa em paz. Aí, camarada, o próprio Absalão que traçou as mulheres do pai, no confronto do exército do rei Davi com o confronto do exército de Absalão, Deus permitiu Absalão ser morto. E um dos generais de exército de Davi foi quem matou Absalão. Deus permitiu. Por quê? Porque isso aí é o pecado de adultério e é um pecado de incesto e que diante de Deus isso é um nojo. Mas assim, isso foi no passado. No passado uma porra, tem gente cometendo incesto até hoje. Mês de junho do ano 2021. Assisto, sabe disso? Sei. Deixa eu te dizer uma coisa, ó. O meu trabalho, eu trabalho andando de casa em casa, fazendo o meu trabalho, né? Cobrando de quem está me devendo. Uns pagam bem, outros não pagam, mas vamos deixar o bichinho para lá, né? E nas minhas visitas em casas, um dia saiu, eu estava conversando com a mulher, a dona da casa, saiu o filho dela e colocou a mão no ombro dela, o filho rapaz. E a conversa que eu estava tendo com ela se alongou um pouco e ele cansou de estar com o braço em cima do ombro da mãe. Aí tirou, aí foi para trás dela e abraçou ela, pegando ela por trás. E eu conversando com ela, aqui a colher dava uma rabiscada assim com... Rabiscada não, que é de lado, né? Bicorada, pronto. Bicorada é com bico. Sei lá, eu olhava para ele. E ele pinando na mãe, pinando aqui no Nordeste, é se esfregando na mãe. Ele esfregava no bumbum da mãe, aí pegava na cintura dela e chamava ela assim com gosto para cima dele, encostando as partezitas dele no bumbum dela. Aquele caba estava com uma tara que eu já estava com vergonha. Aí eu comecei imaginando esse cara na minha presença, na calçada, as pessoas passando na rua, ele está dando as pinadas assim na mãe. Imagina quando esse cara está dentro de casa, só ele e ela. E ela não teve coragem de dar uma mãozada na cara dele, ela apenas disse: que é isso, fulano? Me deixa em paz. Ele deixou em paz, deixou uma porra, continuou pinando. Aí eu digo, ele do jeito que ele está, quando eu sair aqui, ele vai levar ela lá para dentro e vai comê-la. Olha, em outra ocasião eu vi o esposo, a esposa e um filho rapaz conversando. E o cara, o filho, olhava para a mãe que estava em frente para a mãe com um olhar de cabra morta. Um olhar assim, ó, fechando o olho um pouco e o outro assim, para ela, mostrando para ela que estava desejando. E ela baixava a cabeça, não conversava com ele, não olhava para ele, porque o esposo dela estava perto. E o esposo dela era vamos dizer assim, é uma fera quando enfesam ele. É o tipo do cara que para sentar a mão na cara de uma bem rapidinho. E o marido estava vendo e fazendo que não estava para ver até onde ia aquilo. E ela toda sem jeito. Aí, o que dá para pensar? Que aquele cara, quando está sozinho com a mãe em casa e o marido suando, ralando na rua para manter aquele jumento e a sua esposa, ele traça a mãe. Ele, ó, come a mãe. Por quê? Porque às vezes é culpa dela que desde criança inventa de ensinar o filho falar sobre relação sexual, né? Aí vai ensinar a ele, como meu filho, quando você for casar, você faz assim, assim, assim. Rapaz, eu tenho que encurtar que o vídeo aqui tá ficando longo. Ensina a masturbar, depois ensina ele a transar. Não é como se diz verbalmente.
mas ensina ele a transar na prática e às vezes até bota ela por cima dele. Criança, pega às vezes criança, e o cara vai crescendo, aquele jumento, e comendo a mãe. Eu vou encurtar esse vídeo. A palavra de Deus diz que tudo que se semeia se colherá. E aquele cara vai colher o quê? A maldição de Deus que já está sobre ele e sobre a mãe dele, porque a maldição do Senhor acompanha o adúltero. E também, quando ele tiver filhos, se é que não já tem, os filhos vão fazer com ele do mesmo jeitinho que ele fez com o pai dele, botando chifre no pai. Os próprios filhos dele vão transar com a mulher dele, que é a mãe dos filhos. E ele vai ser corno, e quem vai traçar a mulher dele são os próprios filhos dentro da sua casa. Porque a palavra de Deus diz, tudo que semear se colherá, a não ser que morra antes, ou então vai morrer antes, assim como Absalão morreu. Meus irmãos, isso acontece no mundo antes mesmo de Cristo. E agora o mundo que está mais evoluído está acontecendo. É nos tempos de hoje. Sem falar que o pregador aqui já viu, foi filha casada chegar por trás da mãe e pegar a mãe por trás e ficar esfregando as partes íntimas do bumbum da mãe. Talvez quando vivia dentro da sua casa já transava eles dois, a mãe e a filha. Meu irmão, vou encerrar aqui porque senão esse vídeo não passa no YouTube. Meu irmão, fica na paz, eu sou assim militão e tem muita coisa para contar. Vai? Pecado de incesto isso. Leva maldição de pai para filho, para netos, bisnetos e depois para o inferno. Um abraço. Assim Militão, não esqueça, eu estou no YouTube. Assim Militão, Microvídeos. Tchau.